1 João capítulo 1, versículos 8 e 10, diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu vou repetir, preste atenção. Se afirmarmos, nós cristãos, porque era um cristão dizendo para outros cristãos, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uma rápida oração, feche seus olhos, por favor. Deus, que não seja a voz do pregador, mas que seja a voz do Teu Espírito, Senhor, para ir fundo no coração daqueles que estão aqui, e para que, de fato, haja transformação de vidas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Queridos, como é que se tratava o pecado na época do Antigo Testamento e como o Novo Testamento passou a tratar o pecado? Porque nós entendemos que o cristianismo, ele se inicia lá antes de Cristo. Lá no Gênesis já começa o cristianismo. E nós temos todo o Antigo Testamento, a lei mosaica, como uma preparação para a vinda de Cristo e para o Evangelho, para a nova aliança. E na nova aliança, algumas revoluções foram feitas por Jesus. Jesus, ele revolucionou alguns conceitos que eram muito arraigados para a sociedade judaica de então. Por exemplo, a guarda do sábado. Os fariseus, os mestres da lei diziam que você não podia fazer nada no sábado, mas Jesus disse, não, o sábado existe em função da gente, não o contrário. Jesus revolucionou várias coisas. Coma no sábado, cure no sábado. E um escândalo aquilo. Outra coisa que Jesus revolucionou foi o conceito de quem era Deus. Porque antes de Jesus vir, as pessoas viam o Deus como o todo-poderoso Senhor dos exércitos, temível, distante. E Jesus, ele vem e ele chama Deus de Pai Nosso. Aquilo foi um negócio incompreensível para aqueles judeus, porque nunca eles tinham ouvido esse conceito de Deus como Pai. Ele era distante, ele era todo-poderoso, tinha a cortina do santuário que separava a Arca da Aliança, a presença de Deus deles. Pai Nosso, Jesus revoluciona esse conceito. E Jesus também revoluciona o conceito de como lidar com o pecado. Porque antes, na lei mosaica, sabe como lidava com o pecado? Era assim, pecado, punição. Pecou, vai ser punido. Tocou em algo impuro, fica fora do arraial. Adulterou, apedrejamento. Fim de papo. Era assim ou não era? E Jesus, ele chega e ele muda isso. E de pecado, punição, ele faz pecado, perdão, restauração. Repete comigo. Como é que era no Antigo Testamento? Deixa eu ver se vocês guardaram. Era pecado, agora acordados. Vamos lá, pecado, pronto. Jesus vem e transforma isso em pecado, agora juntos. Pecado, restauração. Eu não peço para vocês repetirem porque eu sou chato, é para vocês fixarem isso. Amém? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém esperava que ele dissesse isso. Ninguém. Porque era fácil, pecou, pedra. E aqui eu quero fazer um convite para vocês. Com toda honestidade, não tenham vergonha, ninguém precisa se envergonhar aqui, tá? Mas eu quero convidar todos os irmãos aqui, aqueles de vocês que não pecam todos os dias, presta atenção, tá? Aqueles de vocês que não pecam todos os dias, por favor, você pode se levantar, sair, vai para a sua casa descansar, você está cansado, porque hoje eu só quero falar com pecadores, com gente que peca. Então, por favor, quem não peca todo dia, por favor, eu vou esperar você se retirar. Ninguém? Então vocês estão me dizendo e vocês estão publicamente afirmando que vocês pecam todo dia, não é? Amém?
Sim, diga alto, confessa aí o seu pecado. Sim ou não? Sim. Diga, eu sou um pecador. Aí você fala, não, pecador não, eu peco, mas não sou pecador. Tem aquela história que a gente pega aquelas frases feitas, né? Eu sou um escritor e um editor, eu gosto do significado da palavra. Eu fui para o dicionário ver o que significa pecador. Pecador significa aquele que peca, ponto. Tudo bem, na época de Jesus, na cultura judaica de então, quando alguém falava aquela pessoa é uma pecadora, todo mundo já entendia que havia um conceito cultural que dizia que o pecador é uma pessoa que vivia diariamente fora da graça de Deus, que dava as costas para a graça de Deus. Então, uma prostituta, aquela mulher era uma pecadora. Todo mundo já sabia o que estava falando, percebe? Mas quando, nos dias de hoje, você quer ser fiel à palavra, pecador significa aquele que peca. Quem é aquele que peca e faz assim com a mão? Não, gente, cheio de anjo na igreja, que coisa incrível. Vamos lá, gente, aquele que peca todo dia, faz assim com a mão. Você já confessou, agora já era, perdeu, faz assim. Todos nós somos pecadores, e a palavra de João escreveu, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Estamos nos enganando. Todos nós pecamos. Mas é interessante, e aqui eu quero trazer para a sua cabeça a figura de uma pessoa. É o pecador. Puxa da sua memória alguém que pecou contra você. Faz uma imagem mental aí. Alguém que pecou contra você, que te distratou, que te roubou, que mentiu para você, que te furtou, que te traiu, que te enganou. Aquela pessoa que você tem aquela mágoa no seu coração, que você não consegue olhar para a cara dela sem... É aquela pessoa que quando você está andando na rua, ela vem lá embaixo, você faz assim, finge que não viu, e dá a volta só para não ter que encontrar. Traz a imagem dessa pessoa. Eu vou chamar essa pessoa de o pecador. Para cada um de nós é um o pecador diferente. Traz assim, pode ser um ou mais de uma. De repente, o seu cunhado que você não fala, a tua sogra, porque sogra então, né? Mas você que vai dizer quem é. Quem é o pecador na sua vida? Quem é aquela pessoa que você não consegue perdoar? Que você carrega aquele ressentimento? Que vem para a sua memória a imagem daquela pessoa, dá aquela gastura no estômago. Quem é o pecador? E é interessante que quando a gente olha para essa pessoa e quando a gente pensa nela, a gente geralmente desqualifica ela, principalmente se ela for uma suposta cristã, porque a gente tem dois tipos de pensamento. E aqui eu não estou dizendo da minha cabeça, isso aqui é fruto de pesquisa, tá? Nós temos dois pensamentos a respeito dessa pessoa, que faz a gente olhar para ela e chamar de o pecador. Pode ser duas coisas. Primeiro, tudo bem, Maurício, eu peco, mas ela peca mais do que eu. Eu peco aqui, eu peco ali, ela tem um pecado sempre, está sempre pecando, não se arrepende, é um pecador, me faz mal, me agrediu. Ela peca mais do que eu. Ou, o que é ainda mais frequente, o pecado dela é mais grave do que o meu. O pecador adulterou. Eu só falo mentira. O pecador roubou. Eu só desonro o pai e mãe. Deus nem sabe. Deus pega o tapete dele, varre para baixo, nem está nem aí. Por que que isso acontece? Primeiro, porque a gente tem a mania de dimensionar pecados numericamente. Então nós dizemos, ele peca mais. Ou nós temos a mania de dimensionar a gravidade do pecado. O pecado dele é mais grave do que o meu. E aí o que acontece? A gente se coloca numa posição de superioridade moral. A gente começa a olhar para o pecador de cima para baixo. De cima para baixo. Vamos pensar sobre essas duas frases? Vamos entender se nós de fato temos o direito de olhar de cima para baixo para o pecador? Ou se de repente nós teríamos que mudar, porque a verdade é que muitos de nós tratamos o pecado como se ainda estivéssemos presos na época do Antigo Testamento. A gente sabe do pecado e a gente quer pedra. A gente quer é que vá para o quinto dos infernos mesmo. Claro que você não fala isso publicamente, porque não pega bem, mas na prática, no teu coração é o que você deseja. Você quer que aquele adúltero, aquele ladrão, aquele estúpido, aquele traidor vá arder no quinto dos infernos. E eu não vou nem perguntar se é sim ou não, porque a coisa ia ficar difícil.
Mas vamos pensar. Primeiro, ele peca mais do que eu. Quão pecador você é? Vou fazer uma pergunta para você. Quantos pecados você acha que você comete ao longo da sua vida? Porque se você fala ele é mais pecador do que eu, então deve ter uma quantidade limite de pecados. Até aqui eu posso ir, daqui para lá não. Deixa eu fazer uma... Vamos dizer aqui, 100 mil pecados, você acha muito ou pouco? 100 mil pecados ao longo de uma vida, é muito ou pouco, gente? Se você chegar diante de Deus no dia do juízo, Ele olhar para você e ver nas suas costas 100 mil pecados, você acha que Ele vai achar muito ou pouco? Diga. Fala sem vergonha. Pouco, é pouco. Você acha que você comete mais, é isso? 500 mil pecados. Gente, 500 mil pecados é coisa para dedéu. Se você chega diante do Senhor com 500 mil pecados nas costas, eu acho que Ele não vai ficar feliz. 500 mil pecados é muito ou é pouco, gente? É muito, pelo amor de Deus. Se eu te dou 500 mil reais, é muito ou pouco? Então troca real por pecado. 500 mil pecados é muito ou pouco? Diga, é muito. Diga, sem vergonha. Vai, fala junto comigo. É? Pronto, eu quero que você tenha claro isso na cabeça. Você acha que você comete 500 mil pecados? E eu fico imaginando você chegando na glória de Deus. Aqui está, ó, essa linha aqui, finge que essa linha aqui é o dia da sua morte. Ó, você passou para cá, deu de cara com o Senhor. E Deus olha para você e fala, 500 mil pecados, teu lugar é no inferno. Sabe por que você não vai ouvir isso? Porque o sangue de Cristo cobre esses pecados aos olhos do Pai. O que retém a ira de Deus na nossa vida é única e exclusivamente o sangue de Cristo cobrindo os nossos pecados. Max Lucado é um autor, vocês já ouviram falar de Max Lucado? Max Lucado é um autor e num dos livros dele, ele fez uma conta interessante. Ele pensou assim, eu devo pecar, em média, 10 pecados por hora. Vocês acham que é uma boa média? Você comete 10 pecados por hora? Sim ou não? Ih, tá difícil, né, gente? Ninguém quer confessar. Lembre-se de uma coisa, nós pecamos por palavras, nós pecamos por atos, nós pecamos por omissões, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, este comete pecado. E pior de tudo, nós pecamos por pensamentos. Vocês acham 10 muito ou pouco, gente? Mais, né? Mas tudo bem, Max Lucado foi generoso, 10 por hora. Dormindo, gente, a gente é santo pra caramba. Acordou, já era. 10 pecados por hora. Aí você faz a conta. 10 pecados por hora, 16 horas acordado por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 12 meses no ano, até o tempo média de vida de uma pessoa, que ele fez pelo padrão dos Estados Unidos, mas no Brasil não está longe disso, que seriam 74 anos, idade média. Vocês fazem ideia de quanto dá isso no final de uma vida? Vocês acharam 500 mil pecados muito? Pois isso dá 4.300.000 pecados. Uma média. Se você é muito santo, vamos botar pela metade, 2 milhões. Só 2 milhões. Que tal? Como você acha que Deus olha para isso? O que nos dá paz com Deus é o sangue do Cordeiro só. Porque o que eu e você merecíamos era o inferno. Mas o sangue de Cristo está sobre nós. E nós somos justificados diante do Pai. Amém? Quem obedece à lei, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Quem aqui já cometeu pelo menos um pecado na vida? Fala amém. O seu lugar é no inferno. Porque um pecado que você já cometa já te torna culpado de todos. Não sou eu que digo, é Tiago, é a palavra de Deus. Tem interpretação diferente. O único que poderia nos salvar foi aquele que tinha 0 pecado.
Por isso que só Jesus era digno de abrir os selos. Fora ele não havia ninguém na terra que pudesse fazê-lo. Se você cometeu um pecado ao longo da sua vida, você já é digno do inferno. Você já é culpado de todos. Imagine você com 4.300.000 pecados. Tudo bem, você é santo. 2 milhões, mais santo ainda. 1 milhão, mais santo. 500 mil. Você não peca nunca, 100 pecados. E aí você olha para o pecador e você acha que ele peca mais do que você. Por quê? Aí você olha de cima. Eu sou santo. Eu peco de vez em quando. Eu só, quando toco o telefone, eu mando dizer que eu não estou. Eu só não dou aquela nota fiscal. Isso aí, Deus levanta o tapete, ó. O problema da Bíblia é que a Bíblia nos iguala todos como pecadores merecedores do inferno. E se não fosse o sangue de Cristo, nós estaríamos muito mal. Mas aí você fala, Maurício, o problema do pecador, aquela figura que você está aí na sua cabeça, pense nessas pessoas, tá? Traga à sua memória essas pessoas. O problema dessa pessoa não é a quantidade de pecado. Tudo bem, você já me convenceu a palavra, Deus diz, pequei um, já era. O problema é a gravidade do pecado. Sabe por quê? Porque nós cristãos temos a mania de criar aquilo que eu chamo de o pecadômetro. Vocês já viram o pecadômetro? Pensa numa escala aqui, ó, tipo um termômetro. Não, esse pecado ele encaixa aqui, mas esse se encaixa aqui. Esse dá para passar, aquele não. Então e é por isso que a igreja durante décadas achou que pecado era só adultério, cachaça e tabaco. Não se falou da arrogância, um dos pecados mais criticados nos líderes da época de Judá, que junto com idolatria, desamparo de viúvas, etc., os levou para o cativeiro. Mas ninguém fala da arrogância. E está assim de crente arrogante, achando que não está pecando. 10 mandamentos. Diga para mim, você acha que algum dos 10 mandamentos é pior do que o outro? Sim ou não? Está todo mundo com medo de falar? Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos principais? São 10 mandamentos que têm o mesmo peso ou um é mais mandamento do que o outro? O que vocês acham? Tem um que é mais mandamento que o outro? Sim ou não? Não, é óbvio que não. Eles fazem no mesmo pacote. Vai lá em Êxodo 20 e você vai ver que Deus não faz distinção. Mas aí a gente pega o pecadômetro, aquele que a gente carrega no bolso. Onde é que eu vou encaixar isso aqui? E você fala, eu não sou assim. Eu vou provar que você é. Porque você está contaminado por uma cultura popular evangélica que veio ao longo dos anos. Porque nós não entendemos o que a Bíblia fala sobre isso. Vocês sabem qual é o único pecado dos 10 mandamentos que tem uma diferenciação dos outros? É a desonra a pai e mãe. Porque é um mandamento com promessa. Agora, quando alguém comete adultério, o que a gente faz com essa pessoa? A gente pega essa pessoa, exila, bota no leprosário, se vê na rua, a gente atravessa para o outro lado. Quando a gente ouve falar, você manda baixar a voz, porque afinal de contas é o adultério. E adultério é pecado grave? É. Agora, quando alguém desonra pai e mãe, o que a gente faz com essa pessoa? Ô meu irmão, vem cá e me dá um abraço. É ou não é? Quantos pastores você já ouviu falar que abandonaram o ministério porque desonrou o pai e a mãe? Quem conhece um, faz assim com a mão. Por quê? Por quê? Por que a gente acha que uns pecados fazem uma pessoa ser digna de ser colocado no purgatório ou no inferno da nossa memória e da nossa convivência e outros não? Porque a desonra a pai e mãe, mandamento com promessa, é um pecado menos pecado do que matar, roubar ou adulterar. Porque nós estamos encharcados de uma cultura que fala que pecado grave é sexo, tabaco e cachaça. Em alguns lugares a dança também. E todos os outros a gente começa a achar que são pecados aceitáveis. Crente arrogante, quantos vocês conhecem?
E quantos crentes arrogantes vocês conhecem que foram à frente na igreja pedir perdão por ser arrogante, orgulhoso, cobiçoso? Será que você é assim? Mas não. Cobiçar o jumento do meu próximo, passa, ninguém vê. Mas está lá o 10º mandamento, não cobiçarás nada do próximo. O que a gente fala sobre isso? Nada. Escândalo. Cantora famosa cobiçou o jumento do próximo. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Não. Mas se ela se divorcia, você nunca mais vai ouvir falar dela. Em vez de acolher, porque a questão é pecado, perdão e restauração de vidas. Quanto mais pecadora é uma pessoa, mais a gente tem que trazer. Porque parece que nós fazemos assim, porque eu vou usar um linguajar bíblico, o pecado é um atoleiro de lama. E a pessoa que está pecando, e pecando, e pecando, ela está afundando. E nós olhamos para essa pessoa, e como a gente se acha o máximo da santidade, porque afinal de contas você não adultera, não fuma e não bebe, você faz assim, ó, e afunda mais. Isso é Velho Testamento, é pedra. Você sabe o que Jesus quer que você faça? Vem cá, sobe. Vem cá, firma o pé. Vamos limpar, vai levar um tempo limpando aqui. Vai custar, a lama está agarrada. O cheiro é ruim. Mas depois de um tempo você está ali junto, você ajuda, você ampara, você vai em frente, você fala, não desanima. E essa pessoa fica restaurada para continuar servindo o reino de Deus. Porque se dependesse de nós, a gente pegava Paulo, miserável pecador, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, e a gente condenava ele para o quinto dos infernos sem nunca mais poder falar o nome de Jesus, porque senão ele é um hipócrita. E Davi, que adulterou, assassinou, se arrependeu. E aí Natan fala para ele assim, meu filho, lamento você ter se arrependido, vai embora, o povo nunca mais pode ouvir falar de você aqui, em Judá. Davi é perdoado, paga o preço, porque o filho dele morre. E sabe o que ele faz? Nunca mais ele peca, amém? Logo depois você vira a página da Bíblia e você vai ver que Davi peca porque ele faz o recenseamento. E aí não vai o profeta Natan, vai o profeta Gade. E a punição é muito pior, não é só um que morre não, são milhares de pessoas que morrem no reino, porque ele pecou de novo. O homem segundo o coração de Deus. Por quê? Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele pecou? Não, porque ele chegava como ele faz no Salmo 51 e fala assim, Deus tem misericórdia, eu pequei, mas me ajuda. A gente não quer saber de restaurar ninguém não, gente. A gente quer mandar o pecador para o quinto dos infernos. Pedra nele. Manda para o leprosário. Quando o nosso papel como embaixadores do reino de Deus, cuja Constituição Celestial diz, nem eu te condeno. Arrependeu? Confessou? Deixou? Vai e não peques mais. Mas não, a gente fica sem falar com a sogra, a gente rompe relações com o irmão da igreja, a gente começa a falar ti quando o nome de alguém surge na família, a gente não quer saber de perdoar, porque nós não estamos olhando para o que a palavra diz, estamos olhando para o pensamento do mundo, que é vingativo, quer parar de falar, quer romper laços, quer falar mal. Isto não é evangelho. O evangelho fala, reconcilia. Se alguém fala raca contra o seu irmão, é melhor se reconciliar com ele antes, porque senão vai ser julgado no tribunal do fogo. É o que diz a palavra ou não? Eu sou santo, eu não fumo, eu não bebo, eu nunca adulterei. Então eu estou aqui na elite. Os outros, ó, é o que a gente faz ou não é? Eu avisei que ia doer. Está doendo? Fala ai. Amém. O pecado dele é mais grave do que o meu. E eu quero voltar aqui para o pecadômetro. Eu quero fazer aqui uma dinâmica com vocês, que vocês estão quase dormindo.
Vocês topam fazer muito? Posso, pastor, fazer uma dinâmica com a igreja? Vocês topam? Sim? Vamos aqui fazer o pecadômetro. Eu vou fazer uma lista de pecados aqui. Eu vou dizer para você a lista de pecados. E como a gente não tem aqui como botar um ponteiro, você vai me ajudar com o volume da sua voz. Então eu vou dizer vários pecados. Cada vez que eu disser, se você considerar um pecado grave, você vai falar, ai. Se você acha que é um pecado que não é tão grave assim, você fala, ai. Ou nem fala nada. Não, esse pecado aí, imagina, deixa para lá. Então você não fala nada. Aí pelo volume da voz da igreja, a gente vai entender quais são os pecados mais graves. Deu para entender? Amém? Podemos fazer isso, sim ou não? Só que a lista que eu vou ler não sou eu que escrevi. Foi um cara chamado Paulo, ao escrever para os Gálatas, no capítulo 5, de 19 a 21, numa lista que nós conhecemos como as obras da carne. Diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. Vamos lá, hein? Preparados? Imoralidade sexual. Grave, né? De novo, agora quem estava dormindo. Imoralidade sexual. Impureza sexual, tá? Impureza. Libertinagem. Idolatria. Feitiçaria. Até aí tá brabo, né, gente? Só pecadão daquele cabeludo, feio. E são mesmo, tá? Não é para desmerecer eles, não, eles são. Mas é engraçado que aí Paulo, ele não para nesse ponto. E ele não fala, gente, até aqui vieram os pecados do ai lá no alto do pecadômetro. E agora vão vir os pecados. Não, ele continua sem fazer nenhuma distinção. Repara. Mas aí ele continua. Só para eu pegar o embalo, a gente pode fazer de novo? Sim. Vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Impureza. Libertinagem. Idolatria. Feitiçaria. Ódio. Ainda bem que aqui ninguém odeia, né? Discórdia. Já foi aquele ai assim, mais ondulado, né? Ciúmes, mulheres. Ira. Tudo bem, né? Porque afinal de contas eu sou crente, mas não sou banana, né? Então deixa eu ficar irado à vontade. O negócio é esse, crente. Mandar esses incircuncisos lá para o inferno, que é o lugar deles. Aí você está no supermercado, vem aquela senhorinha tadinha que mal enxerga e bate com carinho no carrinho do supermercado no seu pé, e você olha e fala assim, eu te perdoo em nome de Jesus. Não é assim? Não é assim que a gente faz? Ou você está naquela fila, o horário está dando o horário da farmácia, a fila da farmácia, entra aquela pessoa furando a fila, você, ô abençoado, por gentileza, poderia, por favor, não furar a fila e dirigir-se ao final? É assim que a gente faz, não é? Porque nós somos cristãos. Imagina, sai, ira. Eu sou crente, mas não sou banana. E eu vejo aqueles pastores na televisão falando assim, do camarada, não sei o quê. Vou imitar, porque o cara é ungido. Ora, bolas. A televisão está cheia de mau exemplo de pastor. Pastores que não demonstram uma virtude sequer do fruto do Espírito. E a gente acha eles o máximo. Distantes do Evangelho. Músicas de rádio de louvor. Louvor entre aspas. Vamos passar por cima, vamos arrebentar, porque você não pode com meu Deus. É isso aí, o negócio é esse. A gente vive o Evangelho do UFC. Achando que Jesus está lá na primeira fila, torcendo isso mesmo. Dá uma joelhada nele, vamos arrebentar. Vamos mandar esses incircuncisos aí desse povo rejeitado, filho da ira. É assim que Jesus olha para as pessoas, não é isso? Ou será que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e eu vou parafrasear aqui, todo aquele que vier a crer, ou seja, aquele que ainda não crê, mas vai crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor. Deus é graça. Mas, afinal de contas, Ele fez a imoralidade sexual. Eu só odeio. Eu só pratico discórdias, ciúmes, ira. Tem mais, a lista não acabou não. Egoísmo. Agora estavam desatentos, né? Vamos lá de novo. Egoísmo.
dissensões, panelinhas, facções, separações, divisões. Não, agora eu estou falando da minha boca, tá, gente? Estou só explicando o que significa. Embriaguez e orgias, isso não vou falar porque vocês não praticam, e coisas semelhantes. E aqui é interessante, ouça o que Paulo fala sobre todo esse conjunto de pecados, sem distinção. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Qual pecado é mais grave do que o outro? Não matarás, faz parte do decálogo, tão quanto não desonrar pai e mãe. Mas a gente acha que isso dá para ser. O que? O pastor, o conselho, o que? Não fala com a mãe há 20 anos. Não sei se é o caso aqui não, tá? Estou chutando, não estou dando indireta para ninguém não. Mas acontece. Acontece com a gente. Mas tudo bem, esse pecado não é tão grave. Por que nós temos essa ideia de que o pecador é mais pecador do que nós, ou que o pecado dele é mais grave do que o nosso? Para que a gente consiga entender a realidade disso, nós temos que entender o que é pecado. E se eu perguntar para você o que é pecado, você vai dar aquela definição de escola dominical: errar o alvo, não é isso? Vamos pensar sobre, porque a gente tem essa mania de ler a Bíblia de qualquer maneira. Quando lê a Bíblia, né? Quando lê a Bíblia de qualquer maneira, em vez de parar, meditar, se aprofundar, estudar a palavra, buscar entender o que quer dizer. O que é pecado? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é pecado. A Bíblia diz que Deus é a árvore e nós somos os galhos, não é isso? A videira, nós somos galhos, ou em outras traduções, os ramos. Amém? Sim ou não? Diz isso ou não, gente? Nós somos os... O pecado é como um machado que vem e faz assim, ó, pá! E separa o galho da árvore. O galho só tem vida porque da árvore flui a seiva, que vai chegar com os nutrientes, com a água, e que mantém aquele galho vivo. O pecado, ao nos separar do tronco, o que é que ele faz com o galho? O que acontece com o galho foi separado da árvore, gente? Ele morre. Diga, morre. Pecado é morte. Morte espiritual. Foi morte física. Você só vai acabar a sua vida debaixo de 7 palmos de terra porque o pecado faz parte da sua vida. Foi quando Adão pecou que o pecado entrou em nós. Então o pecado é morte, morte espiritual. A alma que pecar, esta morrerá. A melhor definição de pecado é morte. E aqui eu quero fazer um exercício com vocês. Imagina aqui um prédio, imaginou? Um prédio muito alto. Eu vou fazer ele em miniatura aqui para caber aqui na plataforma. E tem 2 pessoas nesse prédio. Uma está no andar número 40 e outra está no andar número 20. E os 2 vão se matar. Aí o cara lá do 40 pulou. E o cara do 20 também pulou. A minha pergunta para você é: qual dos 2 morreu mais? Quem acha que morreu mais o do 40? Diga amém. Morreu mais o do 20? Gente, eu acho que vocês não entenderam a ilustração. Um caiu do 40, o outro caiu do 20. Quem morreu mais? Nenhum. Não é isso? Não existe essa coisa de um morrer mais do que o outro. Quando morreu, morreu. Quem morre mais? Quem morre de dengue ou quem morre numa explosão nuclear? Blé. Quem morre mais? Não, fulano morreu menos, porque afinal de contas foi só um vírus. Não é isso? Quem morre mais? Quem morre com um espinho envenenado ou quem morre com uma metralhadora? Quem morre mais? Não, um só fez um furinho pequeno, o outro foram 300 furos. Então esse morreu mais do que o outro, não é isso? Não é doida essa ideia, gente? Não parece esquisito, até engraçado? Alguém morreu mais do que... ele morreu mais do que fulano.
A ideia de morrer mais é insana para a nossa cabeça. Mas a morte do pecado, a gente acha que uma morte mata mais do que outra morte. A gente faz a escala da morte, de acordo com o pecadômetro. Aquele fulano está muito morto espiritualmente, porque afinal de contas, o pecado dele foi aquele. Eu? Uma mentirinha não mata ninguém, é só um espinhozinho envenenado. Isso aí, Gabriel levanta lá, o Senhor varre para baixo do tapete, está tudo certo. Qual é a conclusão disso? Se todos nós pecamos enormemente, milionariamente, se todos os nossos pecados são graves aos olhos de Deus, a conclusão é que o pecado nos iguala. Nós só pecamos pecados diferentes uns dos outros. Quando nós chegamos a essa conclusão, sabe o que isso faz com a gente? Isso faz de nós pessoas cheias de graça. Porque a gente olha para o pecador e a gente entende que nós não somos melhores do que ele. E que estamos todos no mesmo barco. E se não fosse o Senhor Jesus, todos parávamos no fundo do oceano. Vou repetir. O pecado nos iguala a todos. Bastava um. Tiago diz. Estamos todos no mesmo barco. Todos pecamos e necessitamos da graça de Deus. João falou, quem não comete pecado é mentiroso. Não tem nele verdade. E quando nós entendemos isso, nós nos tornamos pessoas graciosas e nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Porque a gente vai olhar para o pecador arrependido e não vai segregá-lo. Vai trazê-lo, vai tratá-lo, vai cuidar dele, vai deixar as 99 e vai atrás daquela uma que está fora do aprisco e vai exercer graça. Quantos aqui vivem a graça? Porque essa é a grande conclusão. Quem aqui foi salvo por Jesus? Diz amém. Quem foi salvo por Jesus porque merecia? Diz amém. Ninguém? Sabe por que você não merecia? Porque você estava morto em delitos e pecados. E Deus veio e exerceu graça na tua vida. E soprou a vida nas tuas narinas. E você nasceu de novo. E o véu do templo se rasgou. E mediante o abandono, a confissão, o arrependimento e o abandono, você é feito novo. Deus fez isso com você, mas você não quer fazer isso com o teu próximo. Porque afinal de contas, você é tão bom, não é? Tão santo. Nós, irmãos, eu brinco muito nessa ministração porque é um assunto muito pesado. Porque nos confronta com quem nós somos de verdade. Pecadores carentes da graça de Deus. Todos os dias da nossa vida. Não tem um único dia da tua vida que, se não fosse a graça de Deus, você não era consumido. E Deus diariamente renova a sua graça na tua vida. E fala, eu te perdoo. Eu te restauro. E por que você acha que você é melhor do que Deus? Quando você olha para o teu próximo que pecou e você não faz o que Deus fez com você na vida dessa pessoa. Deus te perdoou quando... Olha, uma coisa interessante. Muitas pessoas não perdoam por algumas razões. Uma coisa que a gente diz é, ele não veio me pedir perdão. Se tivesse vindo pedir perdão, eu teria perdoado, mas não veio. Ou ele não se arrependeu, então não vou perdoar porque ele não se arrependeu. A gente pensa assim.
A gente acha que o perdão é para quem merece ser perdoado. Isto é um pensamento, quem conhece teologia, é um pensamento pelagiano, ou seja, salvação pelas obras meritórias de si mesmo, e não pela graça mediante a fé. Então, na prática, nós dizemos que nós cremos na teoria nós dizemos que exercemos graça, mas na prática a gente não vive assim. Porque a gente fala, Deus me perdoou por graça sem eu merecer, mas eu só vou perdoar o pecador se ele fizer por onde? Ora, então você está saindo do padrão de Deus. Porque Deus nos perdoa por graça, Deus te salvou por graça, não porque você merecia. E eu... Se eu contasse para vocês quem eu era antes de Jesus me salvar, você saía correndo por aquela porta. O problema é quando você é salvo pela graça soberana de Deus. Deus te tira do lamaçal, morto em delitos e pecados, te restaura, te limpa, e diariamente você vai continuar pecando, e diariamente Ele vai continuar te perdoando. É assim que acontece, sim ou não? Mas você não quer fazer isso como pecador, porque afinal de contas, né, você está aqui e ele está lá. Este não é o padrão do Evangelho. Não, mas tudo bem, se ele tivesse se arrependido, ou ela tivesse se arrependido, tivesse vindo me pedir perdão, ou aí o papo seria outro. Se você pensa assim, deixa eu te falar uma coisa, eu quero te fazer uma viagem no tempo aqui. Vamos voltar 2000 anos no passado, vamos subir num monte próximo, lá de fora dos muros de Jerusalém, onde estava havendo uma execução. E numa das cruzes, chegou um homem, crucificado. Ele era inocente, ele não tinha pecado, ele não fez nada do que o acusaram, mas eles mentiram contra ele, o acusaram, o difamaram, o espancaram, o esbofetearam, tiraram as suas roupas, o chicotearam, coroa de espinhos na cabeça, subindo o morro acima com uma cruz pesada, cravos nos pés, cravos nas mãos, e aí ele olha lá do alto para aquelas pessoas, os soldados romanos, os mestres da lei judeus, e ele olha para aquelas pessoas que não tinham pedido perdão a ele, que não tinham se arrependido, que estavam fazendo troça dele, e ele vira para Deus e fala assim, Pai, eles não vieram me pedir perdão, eles não se arrependeram, eles não merecem, fulmina com raio agora. Não foi isso que ele falou? Ele olha para aquelas pessoas que fizeram tudo isso com ele. Tudo isso. Não foram pedir perdão a ele, não se arrependeram, não mereciam. E ele vira para o pai e fala, Pai, perdoa. Pai, perdoa. Estevão, primeiro mártir cristão, sendo apedrejado por pessoas que não tinham se arrependido, não mereciam, não tinham pedido perdão. Pai, não computes a eles este pecado. Em outras palavras, perdoa. Nós somos chamados a perdoar quem merece ser perdoado, ou nós somos chamados a perdoar pela graça que habita no nosso coração? É isso que nós não entendemos, porque nós vivemos uma cultura secular de mérito. Muitos de nós viemos do kardecismo ou do catolicismo, onde o que vale são as obras próprias. E trazemos essa mentalidade para a igreja sem compreender que esta não é a mentalidade do Evangelho. O Evangelho é sobre a graça. Deus não nos perdoou porque nós merecíamos, Deus nos perdoou porque Ele é bom. Deus não nos perdoou porque nós tínhamos nos arrependido antes dEle fazer nos arrependermos. Ele nos perdoou porque Ele é compassivo, misericordioso, gracioso. Pensa no pecador. Pensa naquela pessoa que você trouxe à sua cabeça, à memória. Você já perdoou essa pessoa? Ou você, dia após dia, você alimenta ressentimento contra ela? A palavra ressentimento não se chama ressentimento à toa.
ressentimento. Ressentir, ou seja, sentir de novo. Ressentimento significa o ódio que você sentiu por aquela pessoa no dia que você soube da transgressão. Você no dia seguinte vai sentir de novo, e 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 de novo. E enquanto você não perdoa, você fica sendo envenenado diariamente por este veneno do ressentimento. E as igrejas estão lotadas de pessoas envenenadas, intoxicadas, carregando tristezas, mágoas, culpa muitas vezes, porque não perdoam, ou não se perdoam. Porque às vezes o pecador somos nós mesmos. Deus já nos perdoou e nós achamos que nós não merecemos ser perdoados. E aí carregamos culpa junto com ressentimento. O meu tempo já acabou, eu preciso concluir. Mas eu queria ainda trazer uma coisa para vocês. Nós não devemos amar a Deus porque temos medo do inferno. Nós devemos amar a Deus porque Ele é amável. Porque Ele é maravilhoso. Porque não tem como não amá-lo. Nós somos cristãos por amor. O que não quer dizer que o inferno não exista. Então, às vezes, os nossos atos, eles trazem consequências que não devem mover os nossos bons atos. Nossa motivação não deve ser o medo dessas consequências, mas elas existem. E eu não posso deixar de alertar vocês sobre isso. Porque quando eu fui para a palavra, eu descobri algo muito grave. Oração do Pai Nosso. Quem já orou o Pai Nosso aqui? Faz assim com a mão. Cuidado quando você orar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso é uma oração muito séria. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sabe o que você está dizendo para Deus? Você pode pensar que você está dizendo para Deus? E eu vou no grego original. Quando você vai no grego original, está dizendo exatamente o que eu vou dizer para vocês aqui. Perdoa as nossas dívidas na mesma proporção em que nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, você está dizendo, Senhor, se eu não perdoar quem me deve, não perdoe o que eu devo. Você diz isso para Deus a cada vez que você ora o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, para quem não perdoa, é grave. Porque você está dizendo para Deus, Deus, eu não perdoei, então não me perdoa não. E se não, Maurício, essa interpretação está meio equivocada, não é bem assim, não tem problema. Não precisa abrir a Bíblia não, se quiser anota para conferir o que eu estou falando. Lucas 6:37, palavras de Jesus. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Esse e, para quem estuda português, sabe que é uma consequência. Se você perdoa, então você vai ser perdoado. Por quem? Por Deus. E quem é que você tem que perdoar? Deus? Não, o teu próximo. Então perdoe o teu próximo para que Deus te perdoe. Não, Maurício, você entendeu errado. Não tem problema, vamos para Marcos 11:25-26. Jesus falando. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, preste atenção, gente, pelo amor de Deus. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Vocês entendem a gravidade disso? Você não tem que perdoar com medo de Deus não te perdoar. Você tem que perdoar porque você compreende a graça de Deus na tua vida. Porque você quer ser como Cristo. Porque você quer se conformar à natureza de Cristo. Porque você quer viver o Evangelho. Porém, Jesus disse que quem não perdoar o seu próximo não será perdoado por Deus. Eu vou ler de novo. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Tem outra interpretação para isso, gente? Então entenda que além da compreensão da graça que nós devemos viver na nossa vida, além da compreensão do que é o Evangelho no que se refere ao pecado, há essa consequência também.
e devemos refletir sobre isso. E Jesus não está ameaçando porque ele é mau. Eu vou botar essa história aqui porque eu não quero perdoar o pecado. Não, Jesus quer perdoar pecados, foi para isso que ele veio. O problema é que Jesus, ele quis mostrar como é fundamental perdoar. Ele, ao dizer isto, ele está dimensionando a importância do perdão do nosso próximo. Ele está dizendo, para mim é tão importante que vocês perdoem, que se vocês não perdoarem, a consequência é essa. O problema aqui não é a profundidade do vale, a questão aqui é a altura da montanha. E às vezes a gente só enxerga a altura da montanha quando a gente vê a profundidade do vale do lado. Então ele fala para a gente, o perdão é fundamental. O perdão é um dos alicerces do Evangelho. Remova o conceito de perdão do Evangelho e ele deixa de ser o Evangelho de Jesus. E, no entanto, nós não estamos perdoando. Mantemos ressentimentos, falamos mal das pessoas, nos vingamos, olho por olho, e achamos que está tudo bem. Porque, afinal de contas, domingo a gente vem aqui e a gente canta o louvor. Não é assim. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos refletir sobre isso. Nós não podemos deixar a nossa relação com as pessoas que pecaram ser guiada por padrões culturais, por corinhos de evangélicos que tocam no rádio, porque muitos deles estão errados, biblicamente, teologicamente falando. A gente não pode deixar se guiar pelo nosso coração. Ele não veio me pedir perdão, ele não merece. Pai, perdoa. Esse é o padrão do Evangelho. Eu quero fazer um convite para você agora. Pastor, tenho 10 minutinhos ainda. Vocês me permitem avançar 10 minutinhos, gente? Sim? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Ninguém vai olhar para você. Isso vai ser um momento entre você e Deus, exclusivamente. Peço que ninguém abra os olhos. Nada místico aqui, simplesmente para que ninguém fique envergonhado ou coisa assim. E eu quero que você traga à sua mente o pecador. Traga à sua mente aquela pessoa que te feriu, que te entristeceu. Eu vou até pedir para os músicos, por favor, não toquem por enquanto ainda não. Tá? Traga à sua memória a pessoa que te magoou, que te traiu, que te decepcionou, que te roubou, que te feriu. Aquela pessoa que você, quando traz a memória, sente náuseas. Pessoa com quem você rompeu relações. Você sabe quem essa pessoa é. Eu queria te perguntar, você já perdoou essa pessoa? De fato? Você pode não perdoá-la hoje, mas eu quero convidar você a fazer isso. Então, ninguém está olhando para você porque estamos todos de olhos fechados. Se você tem desejo, mas um verdadeiro desejo, não apenas motivado por impulso ou algo assim. Se você compreendeu que nós estamos todos no mesmo barco, que nós não merecemos nada, é tudo por mérito da cruz, e que você não tem razão, à luz do Evangelho, para não perdoar, eu quero te convidar a perdoar o pecador. A descer desse degrau em que você se colocou de superioridade moral ou superioridade espiritual e olhar para essas pessoas ou essa pessoa apenas com graça, com misericórdia, porque eles não sabem o que fazem, estão adoentados espiritualmente, foram dominados pelo pecado, assim como Paulo. Miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Nenhum de nós é melhor ou pior do que Paulo. Estamos todos no mesmo barco.
Se você deseja de coração perdoar esta pessoa ou estas pessoas, nós vamos orar. E eu peço apenas como um gesto, que se você tomou essa decisão, coloque a mão no seu coração. Não tem ninguém olhando. Se você decidiu perdoar, coloque a mão no seu coração. E você vai fazer uma oração. Você e Deus. E você vai dizer para o Pai: Pai, eu não tenho vontade nenhuma de perdoar. Meu desejo era bater nessa pessoa. Mas eu entendo que pela graça que vive em mim, graça que me tirou do lamaçal de lodo, graça que tira os respingos do lodo dia após dia. Não por vontade, não porque eu sinto vontade, mas porque eu sei que esta é a tua vontade. Eu perdoo esta pessoa. Toda dívida que essa pessoa tinha comigo, que seja cancelada agora. Toda dívida que esta pessoa tinha comigo, que seja apagada do teu livro e da tua memória. Eu estou liberando esta pessoa e eu estou perdoando. Se você está decidido de coração a fazer isso, ore em silêncio, você e Deus. Eu vou dar um tempo para você orar com Deus e depois eu vou fechar em oração. Fale com o Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Renova a tua compaixão a cada manhã, Senhor. Porque se não fosse o sangue de Jesus, o que seria de nós, Pai? Perdoa a nossa arrogância, perdoa o nosso orgulho, perdoa o nosso sentimento faccioso, perdoa nosso senso de superioridade, soberba espiritual. Perdoa o nosso orgulho moral. Tantos pecados sobre os quais ninguém fala, mas que nós cometemos diariamente, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos que se a Tua graça não nos sustentasse a cada dia, nada faria com que nós não fôssemos consumidos, Deus. Meu Pai, nosso Pai, obrigado porque o véu se rasgou. Nós podemos chegar a Ti e Te entender melhor do que antes. Uma época em que as pessoas Te viam como um verdugo punidor. Mas Jesus nos mostrou que Tu eras Pai, o Pai do filho pródigo. Aquele Pai que, ao nos ver ao longe, sem merecer nada, ainda assim nos lava, nos veste, põe um anel no nosso dedo e promove uma festa. Obrigado por Te compreender melhor. E perdoa-nos, Deus, porque ainda Te compreendendo melhor, somos capazes de coisas tão pequenas, como alimentar ódio, como alimentar ira, como alimentar ressentimentos, como em vez de ir até a pessoa que nos machucou, como a Tua palavra nos diz, como Jesus nos ensinou, nós ficamos simplesmente alimentando ódio, falando com os outros em baixa voz, proliferando o veneno de boca a boca. Isso não está certo, Deus. Tem misericórdia de nós. Assim como fomos perdoados, que possamos perdoar. Assim como fomos alcançados pela graça quando mais estávamos inseridos no pecado, que nós possamos olhar para os pecadores que cruzam o nosso caminho e olhar para eles não com um senho carregado, mas com um olhar de compaixão e de amor. Como o bom samaritano que olhou para o judeu que ele odiava, com quem ele não falava. Ele o amou
Ele desceu da sua montaria, ele tratou dele, ele cuidou, ele o carregou sobre o seu animal, o levou até a hospedaria, limpou ferida por ferida, passou bálsamo em cada parte, em cada cicatriz, em cada buraco na pele daquele homem. E precisando se afastar, ainda deixou com o dono da estalagem e falou: cuida dele. E se você gastar mais, esse homem que eu odiava, de um povo que o meu povo odeia, com o qual eu não falava, mas a misericórdia abundou no meu coração. Se precisar, eu te dou mais dinheiro, cuida dele. Que nós possamos ser este homem, Senhor, porque isto que teu evangelho espera de nós. Por que, Senhor, que nós não compreendemos isso? Tira de nós esse espírito bélico. Tira de nós esse espírito como o de Pedro, que desembainhou a espada para atacar aquele homem. E foi repreendido por teu Filho Jesus. Tu és amor, Senhor, e nós precisamos ser também. Mas temos amado tão pouco, a começar por mim, Senhor. Ajuda-me a ser um homem melhor. Ajuda os meus irmãos aqui nesse santuário a serem pessoas melhores. E por isso, Deus, por esta compreensão, nós trazemos à memória aquela ou aquelas pessoas que nos feriram, nos magoaram e que nos entristeceram de fato, Deus. Não são inocentes, mas a questão não é a culpa delas. A questão é que a culpa delas foi sobre a cruz. E é a tua graça que deve dirigir as nossas ações. Que nós reproduzamos o teu pensamento, as tuas atitudes. Vai e não peques mais. E se de fato queremos, de fato perdoamos. Aquela pessoa que nós trouxemos à mente, ou aquelas pessoas, nós nesse momento as estamos perdoando em nome de Jesus. Estamos perdoando a dívida que ela tinha conosco. Estamos cancelando esta dívida. E uma dívida cancelada, ela não pede mais pagamento algum. Nós não esperaremos mais nada daquelas pessoas, Senhor. Não esperaremos retratações, não esperaremos pedido de desculpas, não. Estamos terminando esta dívida agora. E em nome de Jesus, Senhor, apaga da tua memória todo o pecado que ela ou elas cometeram contra mim ou contra nós. Que elas sejam livres desta dívida agora, para a nossa saúde espiritual. Ao liberá-las dessa dívida, nós, Senhor, entramos em sintonia com o teu Espírito, com o teu Filho, e encontramos a paz para nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que promovamos a paz, Senhor. Que não alimentemos a discórdia, que não alimentemos as dissensões, que não alimentemos as facções, que não alimentemos o ódio, que não alimentemos aquilo que só faz Satanás sorrir, quando o nosso coração manifesta tais pecados, dos quais somos culpados, Senhor. Nós perdoamos aquele pecador, nós perdoamos aqueles pecadores. E ajuda-nos, Deus, a cada dia de nossa vida, a sermos mais e mais graciosos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus os abençoe a todos.